Bom dia, galerinha. Hoje resolveremos algumas questões a respeito, envolvendo conceitos, né, sobre função afim. São conceitos matemáticos, conceitos algébricos, enfim. A gente vai revisar e aprimorar alguns conceitos aqui, certo? Essas questões, como vocês já sabem, são questões da página 91 do livro didático de matemática, tá? Do primeiro ano. Então a primeira questão é: construa o gráfico associado a cada uma das funções da polinomiais de primeiro grau. A primeira função polinomial é f de x igual a 2x mais 3, em que x é o domínio dessa função, né, e f de x é a imagem. Então, a princípio, a gente vai fazer aquele método básico de você construir uma tabelinha, né? A gente atribui alguns valores para x, eu escolhi aqui menos 1, 0, 1 e 2, e alguns valores inteiros, né? E a cada domínio a gente vai calcular a partir dessa função a sua imagem. Então, o f de menos 1 a gente calcula que é 1, o f de 0 é 3, f de 1 é 5, f de 2 é 7, substituindo na sua lei de formação, né? Na sua expressão algébrica aqui. Aí a gente encontra que fazendo essa correspondência à representação geométrica, a gente pode entender isso aqui, né? A correspondência do seu par ordenado. Então a gente tem aqui 4 pares ordenados, desses que a gente já escreveu aqui, né? Então, marcando isso no plano cartesiano, a gente tem esses 4 pares ordenados. E aí a gente pode concluir o seguinte, que a função associada a essa representação algébrica, que é essa expressão, é uma reta que passa por esses 4 pontos, né? E ela tem infinitos pontos. Então essa é a representação gráfica desta função, tá? Na letra B, a gente tem g de x igual a menos 4x mais 1 meio. Então, escolhendo os mesmos pontos aqui, menos 1, 0, 1 e 2, então a gente tem aqui o g de menos 1, menos 4 vezes menos 1, tem que tomar cuidado com esse sinal aqui, tá? Tem que escrever o parênteses para não confundir, mais 1 meio, então menos 4 vezes menos 1 dá 4, mais 1 meio, que é 9 meios. Fazendo isso para g de 0, g de 1 e g de 2, a gente encontra as suas respectivas imagens, tá? Então a gente tem aqui 4 elementos do domínio e 4 elementos da imagem, tá? Lembrando que a gente escolheu esses valores inteiros, mas a função ela contém infinitos pontos, né? Então, pessoal, um rascunho que é interessante vocês revisarem, que se erra muito quando vai efetuar essa soma aqui com um valor natural aqui, né? Um número natural com um número na representação fracionária aqui, né? Um número inteiro aqui. Então, observe um número, um número racional, na verdade, tá? Eu disse inteiro, mas é racional. Observe, 4 mais 1 meio, que é justamente do g de menos 1. Aqui a gente encontrou 4 mais 1 meio, que resultou 9 meio. Como que foi encontrado isso? 4 mais 1 meio, o denominador do 4 aqui é 1, né, correspondente a uma fração 4 sobre 1. O MMC de 1 e 2 é 2, então divide o 2 pelo 1 dá 2, vezes o 4 do numerador, 8. Divide o 2 do MMC pelo 2 do denominador dá 1, vezes 1 do numerador resulta 1. Então 8 mais 1, 9, dividido por 2, tá? De maneira semelhante você faz com os demais aqui. Então a gente tem que marcar esses pontos aqui, referentes a esses pares ordenados associados a cada um desses elementos aqui no plano cartesiano. Então o nosso primeiro par ordenado é menos 1 e 9,5, que significa que quando o domínio for menos 1 pela função g, a imagem será 9,5. Quando o domínio for 0, a imagem será 1,5 e assim por diante, tá? Marcando esses 4 pontos no plano cartesiano, a gente tem aqui, ó, já é possível, tá? Imaginar, né? Já é possível plotar uma reta que passa por esses pontos aqui, tá? E essa reta é justamente a representação gráfica, tá? Virtual, que a gente está usando o software GeoGebra para desenhar, eu acabei utilizando ele, associada a esta função g de x, certo? Letra C, h de x igual a menos x mais 2. Na letra C, eu vou começar a mostrar para vocês aqui um outro jeito de você fazer a representação geométrica, sem ser necessariamente construindo aquela tabelinha. Observe, alguns pontos importantes. Vou ver a questão anterior, para vocês verem o seguinte. Vou chamar a atenção aqui para 2 casos. Observe, esse valor aqui, o termo independente do termo b da função, olha, o 3, é justamente o valor da ordenada, tá? Em que a função intersecta o eixo das ordenadas, o eixo, entre aspas, y, certo? E esse 0 aqui é justamente, pessoal, o valor do domínio quando intercepta o eixo y, ou seja, quando intercepta o eixo y aqui, o x dá 0, ou seja, ó, quando o x for 0, quando o domínio for 0, a imagem é 3. Da mesma forma, na letra b, se vocês observarem, ó, o nosso valor independente do termo b dessa função afim é 1,5, ou seja, ela interceptou a função, o eixo das ordenadas aqui, ó, em 1,5, ou seja, quando o x foi 0, o y foi 1,5. Então, esse ponto você já pode utilizar ele para desenhar o gráfico da função
referente à função afim, quando você vê o termo independente, você já pode ter certeza que é justamente o local, o ponto, né, o valor da ordenada em que essa função intersecta esse eixo na vertical, aqui, eixo das ordenadas. Tá? Então, observando isso, a gente já percebe o seguinte, ó, nessa função aqui, o valor do termo independente é 2, ou seja, quando x for 0, a imagem será 2 para testar, ou seja, é justamente o momento, né, o 0 e o 2, é o par ordenado que intersecta o eixo y. Tá? Outro valor interessante que a gente vai começar a estudar mais à frente é o zero da função. A gente já estudou isso, inclusive. Você só precisa de, no mínimo, tá, 2 pontos para desenhar o gráfico de uma função afim. Porque se você tiver 2 pontos, só existe uma única reta que passa por ele. Tá? Então e as outras são coincidentes, né? São equivalentes. Aí se você conseguir marcar 2 pontos aqui, já é possível traçar essa reta. Então a gente já tem um ponto, que é o referente ao termo independente, ao 0 e 2. Tá? 2 para y e 0 para x. Tá? 2 para h de x, melhor dizendo, que é a imagem. E é quando o domínio é 0. E o outro par ordenado é quando é o zero da função. Ou seja, a gente descobriu o ponto em que o x foi 0, a imagem vai ser 2. A gente quer saber o contrário. Quando a imagem for 0, qual vai ser o valor de x? Ou seja, em que local que ela vai intersectar o eixo das abscissas? Aqui o eixo x. Então assim, ó, para que o zero da função é h de x igual a 0. Ou seja, qual é o valor de x que quando você atribuir a essa função, a imagem será 0? Vamos descobrir. Se h de x igual a 0, então menos x mais 2 é igual a 0. Menos x igual a menos 2 operando, né? Isso corresponde a dizer que x é igual a 2. Ou seja, quando o domínio for 2, a imagem será 0. Testando, ó, menos 2 mais 2 realmente é 0. Então, esse ponto refere esses valores aqui correspondem ao par ordenado 2 e 0, que fazendo essa correspondência no plano cartesiano, a gente tem essa representação que é esse ponto. Tá? Quando o domínio for 2, a imagem será 0. E o anterior é o seguinte, quando o domínio for 0, a imagem será 2. Então você já consegue, ó, fazer a representação geométrica dessa reta, tá? Que a gente tem aqui na letra C. Ok? Letra D. I de x igual a 5x menos 4. Fazendo a maneira semelhante, o valor do termo independente é menos 4. Então, quando o domínio for 0, a imagem será menos 4. Ou seja, vai interceptar o eixo da ordenada, aquele na vertical, no ponto, no valor menos 4. Tá? Então, esse ponto é vale 0 e menos 4. Então, e o outro ponto que a gente precisa marcar é o zero da função. Ou seja, qual é o valor de x que torna essa função nula, ou seja, deixa i de x igual a 0. Então, fazendo isso, i de x igual a 0, ó, a gente tem o seguinte, 5x menos 4 igual a 0, que é o i de x, né? Ó, 5x menos 4 igual a 0, aí deixa de ser uma função, é para ser uma equação. Aqui você resolve essa equação de 5x igual a 4, x igual a 4 quintos, ou seja, quando o valor do domínio for 4 quintos, a imagem será nula. Marcando esse espaço ordenado, escrevendo ele aqui, ó, quando o domínio for 4 quintos, a imagem será 0. Representando no plano cartesiano, o primeiro par ordenado é 0 e menos 4, tá aqui. E o segundo par ordenado 4 quintos e 0, representando geometricamente, está aqui. O valor de x aqui é 4 quintos, né, é um valor menor do que 1, entre 0 e 1, né, 4 dividido por 5 aqui, 0,8. E o valor de y é 0. Então, ó, você já consegue representar graficamente aqui, certo? Aí, o questionamento que vem logo após é o seguinte: por que esses gráficos das funções referentes às funções f e i têm em comum? Eu vou representá-las aqui novamente, só para a gente lembrar. O que elas têm em comum aqui? O que vocês conseguem perceber? Eu acredito que, analisando os gráficos das funções f e i e das outras duas, né, g e h, vocês conseguiram perceber que essas duas aqui, o principal que elas têm em comum aqui é delas serem crescentes, tá? Ambas são, digamos assim, para a direita. Ou seja, quando o valor do domínio aumenta, a imagem também aumenta. Você diz que ela é crescente por isso. Quando o x, no caso que é o domínio aqui, cresce, a imagem também cresce. Ou seja, são funções, ambas são crescentes. E o que você tem que começar a notar que é o seguinte: quando você comparar essas duas com as outras duas funções, as outras duas além dessas, você vai perceber o seguinte, que o coeficiente que está multiplicando pelo x aqui, nessas duas são positivos. Ó, no f de x, o valor que está multiplicando pelo x é 2, e no i de x, o valor que está multiplicando pelo x é 5. Diferentemente das outras duas, que são decrescentes, esses valores são negativos, tá? Isso que vocês começam a perceber, que é justamente a próxima pergunta. E os gráficos das funções g e h? Representando, ó, você já percebe que elas são, ó, para a esquerda. A gente começa a dizer que essas funções são decrescentes. Analisando geometricamente, a gente percebe que elas são decrescentes pelo fato de estarem para a esquerda. Ó, quando o x aumentar, o y diminui. Então elas são decrescentes analisando geometricamente por isso.
Quando o x cresce, o y diminui. E analisando de maneira algébrica, você percebe o seguinte, ó, o valor de A aqui é negativo. Então, algebricamente a gente diz o seguinte, esse termo A a gente chama ele de taxa de crescimento, tá? Ou algumas vezes, taxa de variação, melhor dizendo, tá? A taxa de variação do G é menos 4 e do H é menos 1, ou seja, a cada valor de x que se aumenta, o y diminui 4 unidades. Tá? A cada valor de x que se aumenta na H, o y diminui 1 unidade, porque aqui é menos 1 e aqui é menos 4. Às vezes se chama isso também de coeficiente angular, tá? Mas aí é mais voltado para a geometria, falando de ângulos em si. Mas é referente a tangente, sim. Ok? Então é isso. Quando o valor de A é negativa, a função ela é decrescente, que é esses dois exemplos. E no caso anterior, quando ela é positiva, por exemplo, elas são crescentes. Tá? Então, próxima questão. Dê a lei de formação das funções polinomiais de primeiro grau correspondentes às retas f e g e encontre um ponto de interseção dessas duas retas. Observe. Como a gente já tem a representação geométrica aqui, para a gente conseguir as funções que são associadas a esses gráficos, é interessante então você encontrar quem? O valor de A e o valor de B. Eu chamei essa primeira função aqui f, tá? Que no caso é essa de verde aqui, ó. F de x eu chamei de A1x mais B1. Por que eu coloquei A1 e B1? Porque na função g terá também AX e B. Para que não fique o mesmo A, tanto na f quanto na g, que eles podem ter valores diferentes, aí eu chamei aqui de A1 e aqui de B1. E na g eu chamarei de A2 e B2. Tá? Então, f de x é igual a A1, que é o coeficiente, multiplicado pela variável x, mais o coeficiente b. Tá? Teremos que descobrir que o valor de A1 e o valor de B1. Para isso, a gente vai utilizar alguns pares ordenados que a gente consegue estipular, verificar, na verdade, tá? Abstrair aqui da representação geométrica. Você já percebe o seguinte, como essa função de ver que essa função f ela intersecta o eixo da vertical aqui em 3, você já lembra que o valor do termo independente é 3, ou seja, o B1 você já descobriu que é 3. Precisamos calcular agora o valor de A1. Para isso, a gente vai pegar um par ordenado dessa função aqui. O primeiro par ordenado aqui seria esse aqui, ó, 3 para 0 para x, que é o domínio, e 3 para a imagem. Mas não é interessante você pegar esse par ordenado, por quê? Se você substituir o par ordenado aqui, 0 para x e 3 para y, quando você colocar 0 para x aqui, ó, 0 vezes a vai anular o a, você não vai conseguir descobrir o valor dele. Tá? Então vamos pegar esse outro par ordenado aqui, ó, esse outro ponto aqui. Qual é o par ordenado dele? Se ele está intersectando o eixo das abscissas, o y vale 0. E o x vale menos 3. Ou seja, nós temos esse par ordenado, ó, menos 3 para x e 0 para y. Substituindo nessa função aqui, e já sabendo que o B1 vale 3, olha como que fica. B1 é 3, e substituindo o y por 0, e o x por menos 3. Lembrando que f de x é correspondente a y, tá? É a imagem. Então, ó, f de x é 0, e x é menos 3. De onde que eu tirei isso? Desse par ordenado aqui, ó, menos 3 e 0. Menos 3 do domínio, x no caso, e 0 da imagem, que é y ou f de x, tanto faz, tá? E o valor de B1 eu substituí por 3, está aqui. Então, a partir dessa igualdade aqui, dessa equação, a gente vai descobrir o valor de A1. Calculando, A1 vezes menos 3 é menos 3A. Então, ó, menos 3A, eu operei para o primeiro membro, ficou 3A, tá? Lembrando que esse A aqui é A1, tá? Faltou umzinho aqui, mas tem, tá? É A1, na verdade, que é para diferir do A da função G. Então, 3A1 é igual a 3. Quem é A1? Então, A1 é 3 dividido por 3, que na verdade é 1. Ou seja, o valor de B1 é 3 e o valor de A1 é 1. Então, como que fica essa função? f de x é igual a 1, que é o valor de A1, vezes x mais 3. Então, f de x é igual a x mais 3, correto? Vamos fazer isso de maneira semelhante para encontrar a função associada à representação algébrica da função g aqui, tá? Então, vamos lá. Na função g, então, agora, a gente já percebe o seguinte, que a função g intersecta aqui, ó, em 1. Ou seja, o valor de B2 é 1. Eu chamei aqui g de x igual a 2x mais B2 para... Se eu chamasse A1 e B1, seria o mesmo da função f, né? Então, eu coloquei A2 e B2 para diferir mesmo. Então, o B2 dessa função aqui, ele vale 1, certo? Então, eu substituo... Agora, o que eu tenho? Eu já descobri o B2. Para descobrir o valor de A2, eu vou pegar um ponto dessa função aqui. Desse gráfico, melhor dizendo, tá? Dessa reta aqui. Nós já vimos que se você escolhesse o par ordenado desse ponto aqui,
0 para x e 1 para y, o 0 do x aqui multiplicado pelo A2 vai anular o A2, você não vai conseguir descobrir ele. Então é bom que você escolha o outro ponto aqui, ó, esse ponto aqui de intersecção no eixo das abscissas, que é quanto? O x vale 1, aqui 1, e o y vale 0. Então tá aqui, ó, 1 e 0, eu vou substituir o x, que é o domínio, por 1, e a imagem g de x por 0. E o B2 eu vou substituir por 1, porque a gente já descobriu que ele é 1. Aí a partir disso você descobre o valor de A2. Então, ó, fazendo isso, tá? G de x é 0, A2 vezes o valor de x, que é 1, mais 1, que é o valor de B2. Então, resolvendo, ó, 0 igual a 2 mais 1, A2 vezes 1, A2. Né? Então, A2 mais 1 igual a 0, invertendo essa igualdade aqui, tá? Escrevendo o segundo membro no primeiro e no segundo, só trocando a igualdade mesmo. Então, A2 é igual a 0 menos 1, que é menos 1. Então, essa função é quem? O valor de A2 aqui é menos 1 vezes x, menos x, mais B2 que é 1. Então, g de x igual a menos x mais 1. Aí a gente lembra que realmente, ó, f de x é x mais 3, que refere a essa função, a função crescente. Perceba que ela está para a direita. E o valor de A aqui é positivo, é 1. E g de x é menos x mais 1, é decrescente. Perceba que a representação gráfica dela, o gráfico está para a esquerda. E analisando algebricamente, o valor de A é menos 1. Tá? Então, essas duas funções aqui são as representações, representam uma família de funções associadas a esse gráfico aqui. No caso, f de x e g de x. Tá? Aí o segundo questionamento é: encontre o ponto de interseção dessas duas retas, ou seja, a coordenada desse ponto aqui. Por essa tabela aqui, já parece, né, que as coordenadas dele é menos 1 e 2. A coordenada, o valor de x menos 1 e o valor de y 2. Só que a gente tem que ter certeza disso, né? Então, o que você faz? Esse ponto de interseção é justamente o ponto em que o domínio e a imagem das duas funções são iguais. O domínio da função f é igual ao domínio da função g, e a imagem da função f é igual à imagem da função g. Então, você pode pegar esse f de x e igualar o g de x, que é, de certa forma, o procedimento de resolução de um sistema de equações, tá? Aqui, claro que é um passo adiante, porque a gente já tem uma representação de função aqui, tá? Já está isolado. Então, f interseção com g, esse símbolo aqui, é justamente o ponto que a gente quer, tá? A gente pode dizer que é o seguinte, é o momento em que f de x é igual a g de x. É esse único ponto aqui, em comum, tá? Então, f de x é quem? X mais 3, e g de x é menos x mais 1, a gente já tem aqui. Então, igualando, resolve isso aqui. X com mais x é 2x, 1 menos 3 é menos 2. Então, x igual a menos 2 dividido por 2, que é menos 1. Ou seja, o valor desse ponto aqui realmente é menos 1. Elas vão se intersectar quando o domínio for menos 1. Ou seja, quando o domínio for menos 1 nessa função g, o resultado vai ser o mesmo que quando o domínio for menos 1 na função f. Para descobrir o valor de x, o valor da imagem, o valor de y, você substitui esse domínio aqui. Então, f de menos 1, substituindo a função f, é igual a menos 1 mais 3, ou seja, 2, realmente. Então, o domínio aqui é menos 1 e a imagem é 2, tanto na função f quanto na função g. Ou seja, é o momento que elas se intersectam. Tem um ponto em comum, certo? O que isso quer dizer? Quando o domínio for menos 1 na função f e na função g, o resultado, ou seja, a imagem será a mesma nas duas funções. Que no caso será 2. É o ponto que elas têm em comum. Não existe outro valor real aqui que elas tenham essa coincidência, essa equivalência aí. Ou melhor, que tenha esse ponto em comum aqui, se for de interseção. Ok? Assim o valor, a coordenada P é menos 1 e 2, tá? Questão 10. Em um mesmo cartesiano estão representados os gráficos de três funções, sabe-se que duas das retas correspondentes a essas funções são paralelas, e a terceira reta é uma transversal que as intersecta. Se f de x igual a menos 2x mais 3 e g de x igual a 4x menos 1, verifique quais das funções seguintes satisfazem a condição exposta. Observe. São três representações geométricas. Duas retas, são paralelas e a terceira é transversal, ou seja, duas. O que é uma reta paralela, geometricamente falando? É uma, digamos, entre aspas, ao lado da outra, tá? Não tem nenhum ponto de interseção. E isso é o caso de paralela distinta, porque paralela coincidente é quando é uma exatamente sobre a outra. Como o próprio nome já diz, é coincidente, tá? Então, assim, são três retas. Duas são paralelas, uma ao lado da outra, e a terceira reta é uma transversal, ou seja, não está paralela a nenhuma daquelas duas. Ela intersecta as duas, tá? Então, assim, temos duas condições. Ou, como essas duas retas aqui que a gente tem, o f de x e o g de x, elas não são paralelas, por que a gente sabe que elas não são paralelas? Para que duas retas sejam paralelas, pessoal,
a taxa de crescimento dela tem que ser a mesma. Perceba que a taxa de crescimento dessa primeira aqui é menos 2. E a taxa de variação aqui tá, é 4. Ou seja, então essas retas aqui, pessoal, elas não são paralelas. Tá? Porque a taxa de variação é diferente, menos 2 e 4. Então assim, a terceira reta, como são duas paralelas e essas duas não são, a terceira reta tem que ser paralela ou a F ou a G. Porque ficam duas paralelas e uma que não é paralela, é uma transversal. Tá? Então assim, temos duas situações. Ou essa reta pode ser paralela a F, e no caso a G fica sendo a transversal, ou essa reta tem que ser paralela a G, e no caso a F fica sendo a transversal. A gente vai entender melhor isso aqui daqui a pouco. Perceba, esse A, que é a taxa de variação, a gente já disse que para que seja paralela, o valor da taxa de variação tem que ser igual. Então assim, qual é desses itens aqui, A, B, C, D, a única hipótese que você já consegue perceber que é paralela à função F, ou seja, a taxa de variação é menos 2. Observa, não é a letra A, não é a letra C, não é a letra B, é a letra D, porque a taxa de variação aqui é menos 2. Ou seja, essa função P é paralela, a representação gráfica dela é paralela à representação gráfica da função F. E, consequentemente, é transversal a G, porque não é paralela. Ó, tá? Então, assim, a primeira resposta é essa. Pode ser a função P, porque aí fica a função P paralela à função F e transversal à função G. Ou pode ser paralela à função G. Qual é dessas aqui que é paralela à função G? É a letra B, porque a taxa de variação é 4. Ou seja, as respostas são B e D. Se for a função B, ela é paralela à função G e a F é a transversal. Se for a função D, ela é paralela à função F e a G é a transversal. Vou mostrar para vocês aqui, a partir do GeoGebra, a partir da sua representação geométrica e uma análise geométrica, para vocês entenderem melhor isso que eu estou dizendo, porque é muito fácil, mas pode parecer confuso se a gente não explorar esse outro tipo de representação. Tá? A gente vai fazer a conversão da representação algébrica para a representação geométrica. Vou utilizar aqui o software GeoGebra, tá? Para a gente analisar isso. Isso, pessoal. Observe, eu já organizei aqui as duas páginas. Aqui tem a questão e aqui tem a página referente ao software GeoGebra, que na verdade é uma representação gráfica aqui, tá? É o plano que está dizendo que a gente consegue plotar diversos gráficos aqui. Esse que é bidimensional. Observe, eu vou representar graficamente a função f, que é menos 2x mais 3. Então vou escrever aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 3. Quando eu dou Enter, está aqui o gráfico associado a essa função f. Vou representar também a função g. Então, g de x igual a 4x, tá? Menos 1. Eu dou Enter, na verdade já havia aparecido aqui. Então, nós temos aqui as duas funções. Como eu já havia dito para vocês, analisando algebricamente, vocês já sabiam que essas funções f e g não eram paralelas entre si. Porque a sua taxa de variação aqui tem valores diferentes, menos 2 e 4. Na verdade, uma também é crescente, a outra é decrescente. Tá? Não que isso implique que... na verdade, se elas têm sinais contrários, isso já garante que não são paralelas. Né? Então, realmente não são. Aí, assim, vamos ver o primeiro caso. Vamos desenhar a letra A para ver se seria certo. Se a gente desenhasse aqui a letra A, h de x igual 4. Perceba, a reta que apareceu aqui não é paralela, não tem nenhuma que é paralela com a outra aqui. Então, a questão diz que são duas paralelas e uma transversal. Na verdade, são todas transversais entre si, não tem nenhuma paralela. Então, não é essa letra A. Como a gente já sabe, a resposta será a letra B e D. Vamos testar, então, a letra B. I de x igual 4x, tá? Mais 6. Como a gente já percebeu, olha, 4x mais 6, o valor da taxa de variação aqui é 4, então ela é paralela à função g. Realmente, ó, essa função é paralela a essa. Então, ó, geometricamente é isso que aparece aqui no gráfico aqui. Essas duas são paralelas e essa função f, de azul aqui, é a transversal. Tá? Então, essa é uma resposta. Pode ser a função f, g e i. A i será paralela com a g e a f será a transversal. Ou pode ser o contrário. Vou apagar essa aqui. Vou desenhar a da letra D. P de x, tá? Igual menos 2x mais 2. P de x igual a menos 2x mais 2, tá? Então vamos lá.
ficou o seguinte. Eu acabei apagando e trocado aqui. Tá aí. A função p de x, a representação gráfica dela, você percebe que é paralela à representação gráfica da f. Menos 2 e menos 2. Então, estão aqui as duas paralelas, certo? E no caso, a função g fica sendo a transversal. Então, a condição é, são duas paralelas e uma transversal. Então, tanto o caso anterior quanto esse caso são válidos. Então, a resposta é letra B, que é a função i de x, e letra D, que é a função p de x. Tá? Então, duas paralelas e uma transversal nesse caso. E aqui nós temos duas paralelas e uma transversal também, certo? Então, a gente volta lá para nosso estudo e depois a gente vê mais sobre essa representação gráfica virtual a partir do GeoGebra, certo? A resposta pode ser tanto a função i quanto a função p. Tá? Então vamos à questão 11. Observe o gráfico das coordenadas de A, B e C. Tá? Aqui, na verdade, como a gente tem um plano bidimensional, então essas coordenadas são pares ordenadas. Tá? Sabendo que a função associada à reta que passa pelos pontos A e B é, na questão do livro, está escrito que é a equação associada à reta. Tá? Mas na verdade não é equação. O que gera uma reta aqui na representação geométrica, a sua representação algébrica é uma função, tá? Que a gente tem x em função, o y em função de x nesse exemplo aqui, tá? Então isso é função e não é equação. Então a gente sabe o seguinte, que essa reta aqui que passa pelos pontos A e B, essa aqui ó, de laranja aqui, tá? Ela tem a seguinte função, menos x quarto menos 1 meio. Ou seja, ela intersecta aqui em menos 1 meio e ela é decrescente. Perceba que a taxa de variação dela aqui é menos 1 quarto. E o que ele quer saber é o seguinte, as coordenadas do ponto A, B e C. Desse ponto A, desse ponto B e do ponto C. O ponto A e o ponto C você já consegue perceber de imediato. Ó, as coordenadas do ponto A aqui é o x vale menos 2 e o y vale 0. Né? E as coordenadas do ponto C são o x vale 0, porque está intersectando o y nas ordenadas. E o valor da abscissa, o valor da ordenada aqui vale 3. Então a abscissa no primeiro vale menos 2 e a ordenada vale 0. Se chama isso aqui de xy às vezes, mas o nome dessa primeira é a abscissa, que refere a esse eixo na horizontal, e o da vertical é a ordenada. Tá? Então a abscissa vale menos 2 e a ordenada vale 0. E no ponto C, a abscissa vale 0 e a ordenada vale 3. Só falta então a gente descobrir o ponto as coordenadas do ponto B. Perceba que esse ponto B é justamente o ponto de interseção dessas duas representações gráficas, desta e desta outra, dessa vermelha aqui e da laranja. A gente precisa encontrar essa interseção, então, esse ponto que elas têm em comum, semelhantemente à questão que a gente fez anteriormente, igualando as suas funções e aí encontrando uma equação. No entanto, a gente só tem a função que representa essa reta que passa pelos pontos A e B. Não temos essa de vermelho. Precisamos encontrar, então. Como que a gente vai encontrar a função associada a essa reta de maneira semelhante às outras questões? Perceba. Para descobrir a função associada a essa reta que passa pelo ponto C e B, essa de vermelho aqui, a gente vai fazer o seguinte. Seja f de x igual a x mais b, a função referente à reta que contém os pontos C e B, que é essa aqui, como eu já disse. A gente percebe o seguinte, que o valor do termo independente dele aqui é 3, porque ela intersecta aqui ó, em 3. Então a gente já descobriu o valor de B, só precisamos descobrir agora o valor de A, usando aquele mesmo critério. Tá? Então ficará assim, f de x igual a x mais b, tá? E o valor de B a gente já sabe que é 3, então substituindo aqui é o B igual a 3. Precisamos descobrir esse valor de A, mas já tem um ponto aqui que pertence a essa função. Essa reta aqui, ela contém esse ponto 0 e 3, mas não é interessante a gente substituí-lo, porque se você substituir o x por 0, irá anular o a. Então é interessante você substituir esse outro ponto de interseção com o ponto de interseção com eixo das abscissas, que na verdade o x vale 2 e o y vale 0, que é esse aqui. Ó. A abscissa vale 2 e a ordenada vale 0. Substituindo nessa função, ó, o f de x, que é a ordenada é o y, vale 0, e o valor de x vale 2. Então 0 igual a vezes 2 mais 3. Então, subtraindo esse membro aqui, esse elemento no membro oposto, ficou menos 3 igual a vezes 2. Como o 2 está multiplicando pela operação inversa aqui, a gente divide, né? Então, menos 3 dividido por 2 igual a A, ou seja, A é menos 3 meio. Então, a gente já descobriu o valor de A, que é realmente negativo, porque essa função é a função, você associa o seguinte na representação geométrica, é uma função decrescente. Tá? Você já consegue perceber pela sua taxa de variação aqui. Então, a gente já tem essa função, ó, referente ao gráfico de vermelho. F de x igual a menos 3 meio, que é o valor de A, multiplicado por x, que é o domínio, mais 3, que é o valor de B. Então, para encontrar esse ponto B, as coordenadas dele, a gente tem que calcular as coordenadas de interseção dessas duas retas. Ou seja, o ponto que tem em comum
os valores que tem em comum da função f e dessa função que passa pelo ponto, que contém os pontos coordenados A e B aqui, tá? Essa aqui. Porque é esse grafo e este grafo. Tá? Então esse ponto B é a interseção dos dois. Como calcula a interseção de duas retas? Utilizando as suas funções. Então a gente tem o seguinte, eu monto um sisteminha. A primeira função é essa, que é associada a essa reta aqui de laranja. E a segunda função é que a gente acabou de descobrir que é associada à reta de vermelho. Então, quando você monta o sistema aqui, esse sistema aqui é equivalente a um sistema de equações. Nesse caso já não temos equações, mas temos funções. Já isolamos as incógnitas. Então, a gente quer saber o ponto que eles têm em comum. Quando o y da primeira é igual ao y da segunda. Que é justamente esse valor de y aqui. Ó. A gente quer descobrir o valor dele, tá? E o valor do x também. Que são as coordenadas do ponto B. Então, se y é igual a menos x quarto menos 1 meio e y também é igual a menos 3 meio x mais 3, você pode igualar. Então, fazendo isso, igualando esse membro com o membro da segunda equação, tirando o MC aqui de 4 e 2 é 4, calculando o MC, né, 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1, vezes x é x, negativo, porque tem um negativo aqui. 4 por 2 dá 2, vezes 1, 2. Negativo, porque já era negativo. Então, 4 dividido por 2 dá 2, vezes menos 3x fica menos 6x. 4 dividido por 1, 4, vezes 3, 12. Mais 12 porque era positivo. Multiplicando ambos os membros por 4 aqui, simplifica, né, o denominador. Ficou menos x menos 2 igual a menos 6x mais 12. Então, ó, menos x menos 6x você soma no primeiro membro. Ficou menos x mais 6x, que na verdade é 5x. E 12 mais 2 é igual a 14, tá? Então 5x igual a 14, x igual a 14 sobre 5. Então a gente vai descobrir o valor de x aqui, ó. Esse x aqui vale 14 quintos. Ou seja, se você substituir esse x na função y, nessa segunda função aqui, você vai descobrir o valor de y, que é esse y aqui, ó. Tanto faz você substituir na função referente a essa reta ou referente a essa. O valor de y será o mesmo. Fazendo isso, substituindo na primeira aqui, menos x quarto menos 1 meio, ficou y é igual. Quem é o valor de x? 14 quintos, dividido por menos 4, menos 1 meio. Divisão de fração, né, fazendo passo a passo aqui. Conserva a primeira, menos 14 sobre 5, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda era 4 sobre 1, ficou 1 sobre 4. Menos 1 meio, conservei. Então, multiplicando, pessoal, 14, a gente vai simplificar aqui com 4, vai ficar assim, na verdade. 14 vezes 1 dá 14, 5 vezes 4, 20. Ficou 14 dividido por 20. É equivalente a 7 décimos, porque 14 por 2, 7. E 20 dividido por 2, 10. Então ficou menos 7 décimos. Menos 1 meio. Tirando o MC de 10 e 2 é 10. 10 por 10 dá 1 vezes menos 7. Dá menos 7. 10 por 2 dá 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 7 com menos 5, menos 12. Por isso ficou menos 12 décimos. Simplificando por 2, a gente encontra uma fração equivalente aqui, menos 6 quintos, que é justamente o valor de y, é a ordenada desse ponto B. Então, ó, eu descobri o seguinte. O valor de x do ponto B é 14 quintos e o valor de y do ponto B é menos 6 quintos. Então, a gente tem aqui as coordenadas do ponto B, que é o ponto de interseção da função associada a esse gráfico de vermelho, com a função associada ao gráfico de laranja aqui, tá? Ok? Estude com calma depois, dê pause no vídeo, estude, verifique, tá? Analise essas operações aí, certo? Questão 12. Considere dois barris de 200 litros cada um. Um tem água até metade de sua capacidade e o outro tem 80 litros. Ou seja, só você já entende o seguinte, isso aqui, ó. Se um tem água até metade de sua capacidade e ele tem capacidade de 200 litros, quer dizer então que ele já tem 100 litros de água, né? E o outro tem 80. Para encher o primeiro barril, utiliza-se uma torneira que escoa 20 litros de água por minuto, ou seja, a vazão dela é de 20 litros de água por minuto. A gente tem essa razão aí. Razão entre volume e tempo é vazão, tá? E para encher outro barril, utiliza uma torneira que escoa 40 litros de água por minuto. Ou seja, se a vazão das duas torneiras fosse a mesma, consequentemente o primeiro barril iria encher mais rápido porque ele já tinha mais água, ele estava com 100 litros no início. No entanto, a vazão não é a mesma. A primeira torneira que escoa nesse primeiro barril, ela consegue ter uma vazão de 20 litros de água por minuto. E a segunda, 40 litros de água por minuto. Né? Então, a vazão é maior. Então, assim, abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, qual transbordará primeiro? Ou seja, qual barril transbordará primeiro, tá? Então, assim, eu vou representar isso de maneira algébrica. Vou associar esse contexto aqui, essa situação problema, a uma representação algébrica, tá? Considere esse V de 1 aqui, o volume do primeiro barril, e o T,
o volume é dado em litros, tá? E o T, o tempo. O V de 1 é o volume do primeiro barril e o V de 2 é o volume do segundo barril. O T é o tempo em ambos os casos, tá? O tempo dado aqui em minutos, porque a vazão dele é minutos, o volume é litros. Então, assim, o primeiro barril, o volume dele vai ser de quanto? 20 vezes T, porque a vazão é de 20 litros por minuto, mais 100, porque ele já tem um volume inicial de 100 litros. Ele já se encontra pela metade, né, no início. E o segundo barril, V de 2 é igual a 40T, porque a vazão da torneira é de 40 litros por minuto, tá? Mais 80, porque esse barril já se encontra com 80 litros. Então, assim, aí, qual deles transbordará primeiro? Ou seja, qual deles atingirá um volume de 200 litros primeiro? Então, a gente descobre o seguinte, a gente sabe que o volume final aqui é 200. E qual foi o tempo menor? Foi no primeiro caso ou no segundo caso? Teremos que descobrir, né? Então, o volume do barril 1 aqui, o volume final dele vai ter que ser 200 litros, ó. O volume de 200 litros, quanto tempo que se passou? Então, 20T mais 100 igual a 200. Substitui o volume por 200, tá? Você já sabe que o volume foi 200, você quer subir o tempo. Então, 20T igual a 200 menos 100 fica 100. 20T igual a 100. T igual a 100 dividido por 20, que é 5. Ou seja, após 5 minutos, o primeiro barril já estará cheio, porque ele conterá um volume de 200 litros, ou seja, incluindo 100, tá? Ou seja, após 5 minutos, em 5 minutos, conseguiu-se ter acumular 100 litros a mais. Ou seja, ele atingiu um total de 200, tá? No barril 2, observe, o volume final tem que ser 200 também, só que a vazão da torneira é de 40 litros e ele já tem 80 litros. Então, 40T mais 80 igual a 200, que é o volume final, até quando ele começa a transbordar, né? Então, 40T mais 80 igual a 200. Subtraindo, 200 menos 80 dá 120. Então, T igual a 120 dividido por 40, que é 3. Ou seja, após 3 minutos, ele já terá 200 litros. Então, assim, apesar de ele ter iniciado com um volume menor, como a vazão aqui é maior, conseguiu superar o volume em um tempo menor que 5 minutos. Tá? Ou seja, após 3 minutos, ele já havia enchido, tá? Já havia transbordado. Então, assim, o segundo barril, ele transbordará primeiro. Tá? Logo, o barril que tem 80 litros transbordará primeiro. Na verdade, eu estou chamando aqui de segundo barril. Então, aquele que continha metade de sua capacidade demorou 5 minutos e o que continha 80 litros demorou 3 minutos, certo? Vou fazer uma apresentação geométrica para vocês verem associada a esse caso aqui. Observe esse gráfico aqui. A gente tem aqui no eixo vertical, nós temos o volume em função do tempo. Então, a vertical é o volume em litros e a horizontal é o tempo em minutos, tá? O tempo aqui em minutos. Então, assim, o barril 1, ele começou com 100 litros e a cada minuto ele aumentava um total de quantos litros, que a questão nos dizia? Ele aumentava um total de 20 litros. Então, assim, o volume do barril 1, ele atingiu 200 litros após 5 minutos. Percebe que após 5 minutos ele já tem um total de 200 litros, tá? A cada minuto ele aumentava 20 litros. Já o barril 2, ele começou com 80 litros, mas a cada minuto ele aumentava 40 litros. Então perceba que ele atingiu o que é 200 litros. Primeiro ele atingiu 200 litros após 3 minutos, certo? Então perceba que ele atingiu os 200 antes do barril 1, ou seja, após 3 minutos. E o barril 1 foi após 5 minutos, tá? E esse ponto de interseção a gente pode entender o seguinte, vou marcar esse ponto de interseção para vocês verem. É o momento em que os dois barris têm o mesmo volume, ou seja, após 1 minuto, o barril 1 e o barril 2 eles tinham um volume de 120 litros, tá? Tinham o mesmo volume. Porém, a partir daí, como continua aqui equivalente o crescimento, então, a partir daí, após 2 minutos, o barril 2 encheu, e após 4 minutos, o barril 1 encheu, tá? Certo? Questão 3. Considere as funções polinomiais primeiro grau dadas por f de x igual a 3x e g de x igual a 3x menos 1. Ok. O que as leis dessas funções têm em comum? Analisando essa expressão algébrica de f referente a f de x com a expressão algébrica referente a g de x, a gente percebe o seguinte, o que elas têm em comum aqui? F 3x, o termo independente que é 0, e g de x é 3x e o termo independente é menos 1. A gente percebe o seguinte, o valor da taxa de crescimento, que é da taxa de variação, que muitas vezes é chamada de coeficiente angular, ele é igual em ambas as equações, ambas as funções, ou seja, aqui é 3 e aqui também é 3.
O que isso faz te remeter àquele que a gente já comentou anteriormente. Se o valor é o mesmo, quer dizer que essas duas funções aqui, cada uma delas tem uma representação geométrica em que as duas são paralelas, tá? A representação geométrica da função f é paralela à representação geométrica da função g, que são retas na verdade, né? Então, a reta correspondente à função f é paralela à reta correspondente à função g. Só que a função f vai intersectar o eixo das ordenadas em 0 e a função g vai intersectar o eixo das ordenadas em -1, tá? Mas elas são paralelas. Ok, então o que elas têm em comum aqui é a taxa de crescimento, tá? A sua taxa de variação ou de crescimento, enfim, é melhor falar, o correto é dizer taxa de variação, porque pode ser que ele esteja crescendo ou decrescendo, então é taxa de variação mesmo, que é 3 em um e 3 na outra. Tente encontrar o ponto de interseção das retas correspondentes a essas funções. Se eu quero encontrar o ponto de interseção, o que eu faço? Eu igualo uma função com a outra para ver qual é o valor de x, se ele existir, né, que torna essas duas funções iguais. Então, fazendo isso, ó, aqui, a primeira função, 3x, igual à segunda função, 3x menos 1. Ou seja, deixa essa função para fazer uma equação. Então, 3x, subtraindo esse 3x no primeiro elemento, ficou 3x menos 3x, que é 0, e restou menos 1. 0 igual a menos 1 não existe, ou seja, não existe nenhum valor de x, nenhum valor do domínio, né, que essas duas funções são iguais, ou seja, elas não têm interseção. A representação gráfica dessas duas funções não se intersectam, tá? Então, quer dizer que elas não têm ponto em comum. Não tem nenhum valor do domínio que torna, ao mesmo tempo, a imagem dessas duas funções igual, tá? O outro caso aqui, compare os gráficos de outras funções polinomiais de primeiro grau, que também tem um coeficiente angular igual a 3, mas que difere do coeficiente linear. Aí eu vou retomar ao GeoGebra para a gente analisar essa situação agora. Então, pessoal, analisando aqui a partir do GeoGebra, o que a gente vai perceber aqui? Eu vou representar geometricamente, de maneira virtual, a primeira função. Então, ó, escrever aqui, tá? F de x igual 3x, certo? Já aparece aqui a representação gráfica dessa primeira função, f de x igual a 3x. E vou escrever aqui a da segunda função. A gente já percebe que a gente já comentou o seguinte, que elas são paralelas. A representação gráfica dessas duas funções aqui. Porque o valor da taxa de variação é o mesmo. Tá? Então, g de x igual a 3x menos 1. Olha. Fazendo isso, a gente percebe o seguinte. Se esse digital é igual aqui, g de x igual a 3x menos 1. Realmente, ó, são duas retas paralelas. Tá? A primeira paralela, a segunda, ou seja, lembra que a gente já havia analisado aqui que elas não têm ponto em comum, por isso que quando a gente foi tentar calcular que algebricamente ficou 0 igual a menos 1, que não existe no conjunto dos reais, realmente elas não têm ponto em comum. Por isso que a gente encontrou aquela igualdade ali que não é verdadeira, tá? Essa desigualdade aqui. Tá? Então, assim, não tem ponto em comum. Elas são paralelas, porém uma intersecta o eixo das ordenadas em 0 e a outra intersecta o eixo das ordenadas em menos 1, que é justamente o termo independente lá. Aí ele perguntou o seguinte: compare o gráfico de outras funções do primeiro grau que também tem um coeficiente angular igual a 3, mas que diferem do coeficiente linear. Por quê? Como o coeficiente angular aqui é o mesmo, elas são paralelas somente. O coeficiente linear são diferentes aqui. Ó. O valor da primeira é 0 e o valor da segunda é menos 1, ou seja, intersecta em 0 e a outra em menos 1. Se o coeficiente angular linear dessa primeira fosse menos 1, ela também iria intersectar aqui. Então seria uma reta sobre a outra, seriam coincidentes. Tá? Só que existem infinitas outras retas que são paralelas aqui e intersectam em lugares diferentes. Já tem o coeficiente linear diferente. Aí claro que você vai construir esse gráfico no seu caderno utilizando aquela tabelinha. Mas eu vou mostrar aqui de uma outra forma para vocês. Observe, eu desenhei essa reta aqui. E aí eu vou variar para vocês verem o valor do coeficiente linear dela. Perceba que você tem aqui um conjunto, tá? Uma infinidade na verdade eu chamo isso de família de funções. Uma infinidade de representações geométricas aqui que são paralelas às anteriores, porém intersectam em lugares diferentes e ora no mesmo lugar, tá vendo? Ficou coincidente e foi variando. Para ficar legal, eu vou desenhar um rastro disso aqui para vocês verem, ó, as infinitas possibilidades de retas, certo? Então, ó, são todas retas paralelas, tá? Então, paralelas daquela anterior, ou seja,
a expressão algébrica associada a essas retas aqui, qualquer uma dessas que eu desenhar aqui, ó, tá? Terá o coeficiente angular igual a 3, porque elas são paralelas, tá? Todas têm a mesma taxa de variação. Porém, nem sempre o coeficiente linear é o mesmo. O coeficiente linear só será o mesmo quando elas intersectarem no mesmo ponto aqui, tá? E é o caso em que fica, ó, coincidente uma sobre a outra, tá? Digamos que esse caso aqui, tá? Tá vendo? Com uma reta sobre a outra, você não consegue ver mais aqui, ó. Agora sim, saiu, ok? Então, aí, concluindo aqui o nosso questionário, pessoal, aqui continua bem assim. Considerando a citação, o que você conclui? Então, vocês podem concluir o seguinte. Analisando a representação algébrica da função, se a taxa de variação dela, o valor de A na função aqui, na representação algébrica, se eles forem iguais, quer dizer que essas funções são paralelas. No entanto, a gente pode analisar dois tipos de paralelismo. É o caso em que paralelas distintas, quando o coeficiente linear eles são diferentes, tá? Ou paralelas coincidentes, quando o coeficiente linear for igual, que é uma sobre a outra, tá? Então, se a taxa de variação for a mesma, são paralelas. E aí depende do termo independente. Se eles forem iguais, vai ser uma representação algébrica coincidente com a outra. Se eles forem diferentes, o valor do B aqui, tá? Serão duas retas paralelas distintas, separadas, ok? Certo? Então, bons estudos para vocês. Analisem com calma o vídeo e assistam mesmo. Já devem ter assistido, inclusive. Muito obrigado, até mais.